Olá, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje eu tenho a honra de receber aqui 4 mulheres das 5 idealizadoras do Chá das Mulheres que Oram. Um evento que acontece aqui já há 9 anos, né, que já estamos no 9º Chá das Mulheres, em Itaituba, e elas hoje vieram falar com a gente um pouquinho sobre como surgiu esse projeto, como é que foi o primeiro chá, como que chegaram até aqui, qual a expectativa que elas têm em relação a cada chá que elas programam, como que vem a inspiração dos temas do chá, né? Tudo isso a gente vai bater um papo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, elas vão se apresentar. Quero já agradecer a presença de vocês, sei que não é fácil, né, estar aqui nesse momento, principalmente no meio de uma semana, para a gente se organizar. Esse programa, especialmente, ele está sendo gravado hoje, no dia 17, na sexta-feira, porque para passar amanhã, no dia 18, pela Rede TV, porque tanto elas quanto eu tenho um compromisso amanhã e a gente teve que gravar, para a gente não perder esse time do chá que aconteceu recentemente, e para a gente dar continuidade, falar um pouquinho sobre isso, falar sobre inspirações, sobre vocações, sobre fé, e o que isso vem fazendo na vida de cada uma delas e das mulheres que participam desse chá, como é que está sendo isso. Eu vou pedir para que cada uma se apresente, fale um pouquinho sobre como é que vocês chegaram até aqui, né? Como é que vocês se conhecem? Pode começar. Graças a Deus, assim, Deus colocou essa ideia numa conversa onde eu tive com a Adriana Patrícia e jogamos para as meninas e elas abraçaram com muita alegria. E então surgiu, né, um chá Mulheres que Oram. Isso veio de muitos encontros que a gente tinha, né, de café da tarde. E as mulheres começaram a falar. Acho que teve um comentário no Instagram que queriam tomar café com a gente. E daí foi quando a gente, nesse dia eu conversando com ela, e aí a gente falou sobre isso, que as meninas já tinham falado, acho que a Raiza comentou que alguém tinha falado. E aí numa conversa longa entre eu e a Adriana Patrícia, a gente falou sobre isso, né, que a gente tinha essa necessidade de fazer algo, de sair de dentro de casa e fazer algo para o Senhor, né? E aí foi quando as meninas abraçaram, e estamos aí ao 9º chá. Meu nome é Adriana Lopes, muito obrigada, né, pelo convite. Eu acho que é o primeiro convite, né, que a gente recebe para falar na TV, né? Então, Deus abençoe sua vida, Rosane. E obrigado por estender, né, essa oportunidade para a gente falar um pouco sobre o projeto Mulheres que Oram, né? Porque algumas pessoas podem até perguntar, mas é só um chá, né? É só um evento, é só se produzir, ficar bonita, ir lá naquele dia. E não é só isso, né? Nós estamos na 9ª edição, o ano que vem, 2026, é a 10ª edição, então vamos comemorar 10 chás, né? Então, assim, durante esse processo, desde o primeiro até o 9º, nós passamos muitos desafios, muitos processos, e como a gente sempre gosta de falar, as meninas que iniciaram no primeiro chá em 2017, não é isso, meninas? Em 2017, não são mais as meninas de agora, né? Então, houve muitos desafios, nós crescemos, tanto espiritualmente, né? O mais especial, né? Que é espiritualmente, né? Nós conseguimos, com os desafios, superar muitos momentos, né? Momentos de dificuldades, né? Tanto nossos lares, como conosco mesmo, porque são 5 mulheres, cada uma é individual aqui, cada uma tem um pensamento diferente, mas o que nos une é o propósito, né, que é maior, que foi esse propósito que o Senhor gerou no coração das 2 meninas e transbordou em nós, nas outras 3, e formamos esse grupo, e graças a Deus que estamos aqui, né, e falar um pouco também sobre a questão de, mas é o quê, né, para quê, por quê, né, então, esse é um propósito maior. Nosso propósito maior é o quê? Levar a palavra do Senhor. Todos os chás, existem as mulheres que vão nele desde o primeiro, tem mulheres que estão indo desde o primeiro,
e tem mulheres que nunca foram. Esse ano, em especial, a edição foi diferente, porque teve muitas mulheres que foram pela primeira vez. Eu sou uma delas. Ó, né? Eu sou uma delas. Teve muitas mulheres que foram pela primeira vez e posso ser mais enfática em dizer que tem mulheres que estão indo lá, mas não vão em nenhuma igreja, de nenhuma denominação. E quando elas vão lá, que vivem essa experiência com Deus, porque não é com as mulheres que oram, é com Deus, né? Eles vivem essa experiência com Deus, depois que elas saem de lá, é o Espírito Santo que faz a obra na vida delas. Elas são encaminhadas para ir congregar em qualquer uma das denominações que existe aqui no nosso município. E louvado seja o Senhor por isso, porque é o nome dele que está sendo engrandecido e falado ali. Então a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. Agora eu passo a palavra para a Adriana Patrícia. Eu sou a Adriana Vignotti, a Adriana Patrícia que todo mundo fala, né? É porque agora eu mudei a questão do nome. E assim, como falaram, assim, Deus uniu 5 mulheres, né? Amizade muito linda que começou, na verdade, todas nós congregávamos numa igreja e o primeiro momento foi ficar no setor de visitas, né? Visitas nos lares. E nós 5 íamos visitar lares e tudo mais, e sempre a gente ia para um chá, né, para casa de alguém, mas na casa da Ana, né, que a Ana sempre com o bolo dela pronto, e nos convidava, tem um bolo, né, um bolo de cenoura, que é o famoso bolo de cenoura, e a gente estava sempre lá, então vamos, e era bonito porque a gente sentava para falar da palavra do Senhor, né, e compartilhar experiências, aprendizados, baseado na palavra do Senhor. E acredito muito que Deus olhou, né, nosso coração, analisou e deu esse presente, que é esse projeto, né, Chá Mulheres que Oram. E esse presente, assim, a gente pode compartilhar com outras mulheres, e cada edição crescendo, e cada edição a gente tentando fazer o melhor, tentando, porque nós somos, né, não somos perfeitas, sempre procuramos analisar alguma coisa que precisa melhorar, sempre procurando em cada edição o melhor porque nós estamos lá e é o melhor para o Senhor, e aquelas mulheres, assim como nós, merecemos, porque eu sempre falo isso, nós bebemos também daquele chá, nós alimentamos espiritual, físico, então é por isso que a gente tem muito comprometimento com tudo que nós fazemos, né? Porque quando Deus, assim, abençoa a vida daquelas mulheres, ele também está nos abençoando grandemente, né? Nós somos, assim, se vou contar, abrir um leque para uma tarde de testemunho, todas nós temos lindos testemunhos que o Senhor fez na nossa vida, na vida dos nossos, né? O cuidado que Ele teve, a bênção, que nem sempre a gente fala, né? Em 2017 para 2025, muita coisa mudou, muita coisa boa. Passamos lutas, mas passamos por bênçãos, né? O Senhor sempre mostrando que a mão dele estava ali, estendida e cuidando de cada uma de nós. E esse projeto é edificante nas nossas vidas, porque eu sei que não é muito coisas assim grandiosas a gente pode fazer pelo Senhor, mas é uma parte que a gente se dedica para fazer algo para o nosso Deus maravilhoso, que merece toda a honra e toda a glória a Ele. Olá, meu nome é Raiza. Também quero agradecer pelo convite que você nos estendeu. É uma honra estar aqui, né, falando um pouco desse projeto maravilhoso. Como as meninas já falaram bastante, foi um projeto que a gente não esperava estar onde estamos hoje, né, meninas? Eu acho que eu falo por todas, que a gente não imaginava o alcance que Deus tem feito na nossa vida através do chá. E a gente ter feito também a obra do Senhor, né, através do chá, porque, como a Adriana falou, muitas mulheres, elas não têm denominação, né, nós todas somos assembleanas, somos da Assembleia de Deus, do Ministério de Missões, mas lá a gente não leva placa de igreja, né, são todas as denominações, ali aquele momento que o Senhor preparou, realmente para as mulheres que precisam ser alcançadas pela palavra, sair dali transformadas, né, como nós também já fomos alcançadas e transformadas. As visitas que a Adriana falou, a gente fazia muitas visitas em lares e a gente via o quanto as mulheres precisavam ser cuidadas, receber um café também, né? Por isso a gente sempre faz o melhor, a gente tenta se dedicar ao máximo. Todas nós temos a nossa parte individual de alimentação, né? Não é, elas ficam só não, a gente tem os bastidores a gente tenta fazer com muito carinho, porque
é algo que é para o Senhor, mas é algo que é para aquelas mulheres que durante um ano todo não tem aquele cuidado. Então a gente tem aquele cuidado com elas, com cada uma de vocês que foram lá, você foi agora, né? E a gente tenta ter o cuidado, assim como Deus cuida da gente, a gente tenta ter o cuidado com cada uma, especial, né? Então, elas fazem o melhor, sim, a gente tenta fazer o melhor, né? Com certeza, Deus, ele dá o melhor. Ele é nosso papai querido, é dono do ouro e da prata, né? Então, ele quer o melhor para nossas vidas. E, assim, ao longo desses, são 9 anos, na verdade, são 8 anos, né? Que a gente fez 2 chás num ano só. E esses dias a gente estava lembrando, o primeiro chá, eu acho que não deu 70 mulheres, né? Foi assim um desafio muito grande. A gente não sabia como fazer, mas Deus foi direcionando. Esses dias no Instagram tem muitas mulheres perguntando como fazer, se a gente pode ajudar. E assim, a gente pode, mas o direcionamento realmente vem de Deus. Cada ideia, cada tema, Deus fala com uma de nós. Eu tenho sentido que no meu coração de ser esse tema, e a gente ora e Deus confirma. Então, assim, todo ano o Senhor, ele tem confirmado cada tema, ele direciona cada pregadora. Então, assim, a gente vê o cuidado dele nos detalhes, né? E eu só tenho, assim, gratidão por tudo que ele tem feito. Eu até testemunhei nesse chá, né? Porque, assim, um dos testemunhos que nós temos, e foi um testemunho de cura, porque ele me curou, ele curou em todos os aspectos da vida, né? Da alma, espírito, corpo. E o Senhor, ele tem cuidado desses detalhes, e eu acho que é um projeto que todas têm um carinho muito grande, né? Além da amizade, a amizade da família, porque os filhos, esses dias a Ana a filha dela já fez 21 anos, a Ellen era pequenininha, então assim, a gente tem o cuidado, os filhos são como se fossem nossos filhos, porque a gente tem aquele cuidado com os filhos de cada uma, então é uma grande família. É uma família, além de ser espiritual, assim, uma família mesmo física, que a gente tem, os maridos são amigos, então eles ajudam bastante também, cada um faz uma função, então a gente tenta realmente trazer aquilo que a gente vive, né? O chá é isso, que a gente tenta, teve desafios, o grupo foi muito, muito, porque como a Adriana falou, são 5 personalidades, né? Mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Mulheres. Imagina, 5 mulheres, 5 personalidades diferentes, 5 modelos diferentes, né? Desejos diferentes, né? Às vezes inspirações, vocações diferentes, né? Funções, histórias de vida diferentes, né? Essa junção de mulheres que deu certo, né? Nós temos a bancária, que não veio, e se responsabiliza por todas as passagens, e ela fica ali no... Ela é a parte a Poli, ela é o... E aí, agora a gente tem a advogada, né? Tem a Adriana, a dona da gráfica, né? No marketing. A dona da loja que pede nosso vestido lindo, que todo mundo fica perguntando lá na Mademoiselle. Tem a pessoa que comenda, né? Aí a Ana é o buffet. Aí eu, né, do Divino Sabor, que aí eu acho que Deus, assim, na hora de cada um, eu vou tirar proveito, né? E que aproveito maravilhoso o Senhor fez através de nós, né? Porque a gente pode doar para o Senhor, né? Porque tão pouquinho. Tem muitas mulheres que nos ajudam nos bastidores, né? Nós temos intercessoras, lá a gente pede ajuda às meninas, não se indisponha, sempre a gente tem mulheres que nos ajudam, né? Ajuda a vender, tem mulheres que pegam 20, pega 30, então assim, todas ajudam, né? A Eluane, por exemplo, a minha amiga, beijo, Elu, ela que me convidou e falou assim, queria muito que você fosse, né? E ela é uma parceirona, é um amor de pessoa. E a Leia também queria que eu fosse, mas E esse ano, deixar também aqui bem frisado que existe toda a logística, né? De levar todo o material para lá. Aí existe os maridos que ajudam, né, nessa logística, que levar muita coisa, não é pouca coisa. Levar toda a louça do chá, levar todas as coisas que vão ser a gente leva algumas coisas pré-preparadas, mas a maioria são preparadas lá, né, Ana? Então, assim, aí esse ano uma irmã falou assim, Lopes, eu tava aqui e assim, será que vocês não estão precisando de ajuda?
Aí eu falei, pra quê? Ela disse, não sei, lavar a louça, alguma coisa. Eu falei, olha, meu Deus, como que o Senhor faz, né? Ele toca o coração de outras mulheres que querem fazer parte também, ajudar de alguma forma, né? Então, assim, a gente faz esse trabalho também, que é lavar, né? Organizar tudo lá. Isso. E uma coisa mais importante que a gente quer deixar bem frisado, ele não tem fins lucrativos. Todos os convites que são vendidos, todos os patrocínios que nós ganhamos de algumas empresas que já conhecem o evento, né? E eles não estão patrocinando, eles estão semeando, entendeu? Numa terra fértil, que é em vidas, em pessoas. Esses valores a gente reveste todo no evento. Você pode perceber, né? Então, assim, existe todo um custo por trás disso. Existe a decoração, existe o buffet, existe garçons, existe a mídia, existe a banda, existe o espaço, que não é de graça, a gente paga Sabe um valor. o que é mais bonito? É que todas essas pessoas que ela está citando bem aí torcem pelo evento. Isso. Ficam felizes quando tudo dá certo. Né? O menino da órbita, Tem a mídia, que sempre trabalha com a gente, é o Márcio, do Estúdio 3 agora, e o Felipe, que é da Órbita Digital, que está conosco desde o ano passado. Tem a decoração, né? da Zena. Então, tem a Zena, que já está nos acompanhando há muitos anos na decoração, a banda Aiko, né? E a equipe de garçons que fica com a Ana, que é a Ana que contrata. As meninas que ficam na cozinha também, que é a Ana, que é as meninas que fazem parte do restaurante da Ana, entendeu? Então, a Eliana do Espaço Português também, que foi parceira demais. Espaço maravilhoso, né? Desde o começo, ela foi bem parceira, assim. O primeiro ano ela nos deu. Nos deu, né? então assim, a gente teve espaço, muita gente que nos acompanhou. Na verdade, foi até uma resposta de Deus. Ela foi uma resposta de Deus pra gente, né? Primeiro foi no restaurante da Ana. Os 2 primeiros. Talvez assim, não sei. Porque assim, eu estou um ano só aqui em Itaituba, né? Ano passado eu cheguei antes do Chá das Mulheres. E eu ouvi muito falar sobre, mas eu não sabia a quem recorrer para entrar em contato para ir. Quando eu vi, já tinha acontecido o chá. Eu não tinha ainda muitos contatos aqui. E eu acompanhei tudo pelo Instagram, né? O chá, as fotos, achei muito bonito. Esse ano, eu também queria muito participar, mas meu pai faleceu no dia 22 agora de setembro, e eu estava em Goiânia quando a Iloane me mandou o convite. Ela me disse, eu queria muito que você fosse. Mas eu ainda estava retornando, né? Eu tenho pouco mais de 20 dias que meu pai faleceu. E eu falei, eu ainda não estava com aquela pique né? Mas eu vou porque eu acho que vai ser um momento até para mim também, né? E eu posso garantir para vocês, com toda certeza do mundo. Foi uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível, porque assim, eu sou católica, né? Desde criança eu sou católica, mas assim, naquele ambiente você sente de fato a presença de Deus. É inacreditável, né? Assim, eu chorei muito em muitos momentos ali, mas acolhi algumas pessoas que estavam chorando, tentei acolher, né? Algumas pessoas estavam também, porque é um momento de fato em que você se percebe muito pequenino, né? Diante da grandiosidade de Deus. E é uma experiência, assim, de fato, que quem não participou, quem ainda não foi, tem que ir. Porque eu falo com toda certeza, a gente se transforma ali, a gente enxerga de repente coisas que a gente não está enxergando, né? Não está vendo, não está na nossa cara. Tão no automático no nosso dia a dia, até a questão também espiritual, às vezes a gente está no automático e a gente precisa, né, abrir um pouco. Eu sempre falo assim, fechar os olhos e abrir o coração para as coisas do Senhor, porque às vezes quando a gente fica com os olhos abertos, muito no físico, esquece do espiritual, porque o dia a dia de uma mulher, né, com várias funções, acabam deixando às vezes de lado, né? Na hora da oração, o Senhor, obrigado por esse dia, amém. Então é aquela coisa, aquela rotina, né? É marido, é filho, é trabalho, né? É o nosso cuidado com nós mesmos, né? Então, Outubro Rosa, mas às vezes a gente deixa assim o Senhor às vezes de lado. Tem até aquela história que o Senhor tem um aniversário, o bolo, né? Aí o primeiro pedaço é para quem? Aí o primeiro pedaço assim,
Não, Senhor, mas eu vou te dar um pedação. Mas o primeiro pedaço eu vou dar para o meu esposo, para os meus filhos. Mas ele não quer o pedação, ele quer o primeiro pedaço. Né? É a primícia do Senhor. É a gente se dedicar, né, o primeiro momento para o Senhor. Que ele merece, né? Ele é nosso Pai. Né? Independente de religião. E é nesse momento que a gente coloca, assim, não é religião, é o Senhor, né? Deus, né? Todo-Poderoso que A cuida. presença dele. É. E eu lembrando aqui do chá, que às vezes a pessoa pode pensar que tem um grande roteiro ali, né? E o chá, ele não tem, assim, acho que nos últimos dias, nem o roteiro, a gente nem se preocupou com o roteiro, né? A presença é tão real, é tão forte do Senhor, que a gente nem precisa, porque é Ele que faz, né? Flui, a gente só convida a pregadora, olha, o versículo é esse, o tema é esse. E a gente não fica perguntando, não sabe o que ela vai falar, e nem dizendo o que ela tem que falar, e aí a gente lê um pedacinho que a gente procura estar sempre falando coisas bem breves, para não ficar a gente ali na frente, falando, e deixar o Senhor agir nos pequenos detalhes que Ele tem preparado para a gente. E aí essa presença que você sentiu lá e que todas nós sentimos, né? Nesse último chá foi tão interessante porque a Leia foi uma das convidadas para louvar, né? A gente sempre usa as pratas da casa, que são as cantoras daqui. A gente também não fica perguntando qual é o louvor que você vai cantar, canta tal louvor, entendeu? Não, é Deus que tem que usar, é instrumento do Senhor, então o Senhor vai usar como Ele quiser lá. E o que eu achei muito interessante é que no momento que ela louvou, depois ela ministrou no louvor. E ela falou lá que ela está aqui apenas, vai fazer 3 meses, né? 3 meses aqui em Itaituba. E a Késia, que foi a ministrante, estava do meu lado, ela disse, nossa, Adriana, como é que uma coisa dá certinho com o que eu vou falar, entendeu? Então, é para você ver que quando o agir do Senhor ele é real, ele vai acontecer, ele vai usar os instrumentos que ele colocou ali, né? E eu falei, meu Deus, que legal, né? Então, uma coisa vai encaixando, né, na outra. E isso é muito interessante. A gente vai dar um intervalinho comercial rapidinho, só para a gente beber uma água aqui, dar uma respirada, porque tem muita coisa que a gente está falando aqui. Eu ainda tenho muita coisa para perguntar, que eu estou assim, encantada, de fato. Mas o nosso intervalo comercial rapidinho. É só o tempo para beber uma aguinha e voltar para a gente ver. Atenção, população de Itaituba. Nossa região está no período de estiagem e o risco de incêndios é muito alto. A Prefeitura de Itaituba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa: é proibido utilizar fogo dentro da cidade para limpar terrenos, queimar lixo doméstico ou qualquer outro tipo de material. O lixo deve ser armazenado para a coleta municipal regular. Na zona rural, queimadas são permitidas somente com autorização dos órgãos ambientais. Solicite previamente a autorização de queima controlada. Fique atento, o descumprimento das normas ambientais pode gerar multa de R$5.000 até R$50 milhões. A Prefeitura faz o monitoramento por satélite para identificar e combater queimadas ilegais. Ajude a cuidar da nossa cidade e do meio ambiente. Não coloque a sua vida e de terceiros em risco. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O Crédito Cidadão continua ofertando excelentes linhas de créditos para micro e pequenos empreendedores de Itaituba. Por isso, é importante estar em dias com o banco para melhor aproveitar as opções de créditos. Atenção, credores de 2022, 2023 e 2024. O Crédito Cidadão está renegociando as dívidas com oportunidades incríveis de até 50% de desconto dos juros. Consulte nossa equipe de atendimento, anexo ao Centro Administrativo Municipal, das 8 às 17 horas e fique em dia com o Crédito Cidadão. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua.
de volta com o programa Ser Pleno, aqui hoje recebendo essas meninas. Vou chamar de meninas porque a gente é menina, né? Não tem jeito. Recebendo as meninas do Chá das Mulheres que Oram e conversando aqui sobre, eu até disse para elas aqui, que eu estive presente nesse chá, agora nesse novo Chá das Mulheres que Oram, e realmente foi um momento assim incrível, né, restaurador. E aí a gente está dando um grande bate-papo aqui, eu vou perguntar e vocês fiquem à vontade para responder, quem quiser. Quando a gente fala de tema, né, de propósito, de vocação, né, principalmente na vida das mulheres, como é que vocês definem vocação na prática, né? O que é vocação, né? E como que uma mulher, assim, hoje uma mulher falasse assim para vocês, Adriana, Ana, Raiza, Vinhote, como é que eu descubro se eu tenho vocação ou se eu não tenho vocação? Como é que eu percebo se eu tenho vocação? Como é que vocês diriam para ela? Bem, que primeiro vocação no âmbito, na versão espiritual, é algo que vai muito além de nós, né? É algo que é o Senhor que vai colocar dentro de você aquele interesse, aquela vontade, e vai muito além de nós porque ela acaba se tornando uma maneira de você servir com amor e com propósito, né? E vamos saber, o que define uma vocação na correria de uma mulher no dia a dia? Primeiro, ela tem que buscar intimidade com Deus, né? Segundo, ela tem que desacelerar um pouco, né? E terceiro, ela tem que realmente fazer com que esse propósito, ardendo no seu coração, ela vai servir o próximo com alegria, né? Não é em busca de interesse, não é em busca de, eu vou fazer porque o Senhor vai me dar algo. Não. Aquilo vai arder no seu coração de uma forma que você vai dizer assim, não, eu quero fazer porque eu estou fazendo como se fosse para o meu Deus, né? Então, eu acho que o primeiro ponto mesmo que fecha essa questão da vocação na mulher é ela ter a intimidade, é buscar o Senhor mesmo. Na hora difícil, na hora que está bem, a gente tem que orar, na hora que está difícil é que a gente tem que orar mesmo, entendeu? Então, assim, são batalhas que a gente vive. Todas nós temos nossas limitações, todas nós temos nossas lutas, entendeu? Mas quem é o nosso general de guerra é Ele. Então, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que pegar e dizer, não, Senhor, eu estou aqui agora. Senhor, me ajuda em determinada área que eu preciso da Tua ajuda. E eu tenho que conversar. Tem pessoas que falam, mas como é que ora assim para o Senhor, né? Ele é o teu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Então, eu posso conversar com Ele, eu não preciso mais de um intercessor para estar lá falando com Ele as minhas dores, as minhas causas, entendeu? Então, o Senhor, Ele faz isso. Quando você começa a buscar Ele, que você começa a dizer, não, eu quero meu particular com o Senhor. Senhor, hoje é dia do nosso particular, né? Vai se preparando. Se você tem um devocional que você faz, começa a fazer o seu devocional, lê a palavra, canta os hinos da harpa. E assim como é a preparação da sua intimidade com Deus, é a nossa preparação no chá também, né? Não mudando de assunto, mas a gente esqueceu de falar nesse tópico. Existe uma preparação para a gente iniciar a corrida do chá, né? Existe essa preparação. Todos os chás Deus levanta um tema, Deus levanta uma campanha de oração. Nós passamos 30 dias orando e colocando aquilo ali, né? E jejuando, orando e jejuando em prol para que esse chá ele seja de acordo com a vontade do Senhor e não a nossa. Porque se for na nossa, não vai sair nada, né? Porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Até porque cada uma vai ter uma vontade. Isso. Né? Cada uma vai ter uma vontade diferente, por conta, né, da natureza nossa mesmo, de ser humano que somos. Mas essa questão é sobre isso que eu queria falar também, né? Como é que vocês se preparam? Como é que chega? Porque eu fui buscando ali no Instagram de vocês os temas, né? Sim. Como é que vem esse tema para cada um de vocês? Como é que vocês recebem? E aí, quando vocês recebem isso, como é que é levar isso? E como é que é para cada um aceitar, entender? Porque assim, a gente tem que lembrar que, né, nós somos mulheres, somos semente a Deus e tudo, mas nós temos nossos egos também, sim, de vez em quando, né? Temos nossos egos. Como é que é aceitar, de repente, que a Ana chegou e disse, eu quero esse tema, que Deus me revelou esse tema. E, de repente, não sei,
Estou supondo, tá? Aí a Ana Lopes fala assim, mas eu queria esse tema, você parece que Deus me revelou isso. Existiu isso? Já aconteceu isso em algum momento ou não? Testemunho do ano passado do tema foi o seguinte, né? Esse ano ela vai contar, do ano passado foi Águas que Curam. E o Senhor falou muito comigo na questão de cura. Aí eu expus para ela, disse, não, então bora ver se o Senhor, né? Se é essa a vontade do Senhor. Aí tá, daí teve a primeira reunião para a gente começar, né? Para ver o tema, para ver a campanha, tudo direitinho. E a Poli veio. Aí quando a Poli leu, eu gostei desse tema. Aí foi Águas que Curam. Cura, Deus do céu, confirmação. E choveu nesse dia até, que foi Águas que Curam. Então, assim, além, o Senhor coloca o desejo no coração, o Senhor fala com uma de nós e dá aquela certeza, porque, como você falou, são 5 mulheres, cada uma com pensamento, com desejo, mas o Senhor acaba a gente se cala, né? Não, ela tem razão, o Senhor está falando com ela. Então, o Senhor dá esse discernimento para nós, mulheres, para não sobressair umas das outras, para não dar conflitos, entendeu? Conflitos da questão, às vezes, do meu eu ser maior do que a vontade do Senhor. E o Senhor fala com nós, em várias oportunidades, várias situações, sobre essa questão. Tem votação, né? Caso surja mais de um tema, a gente vota também. As ideias são votadas, né? Sempre... Mas sobre o tema, que é lindo, não teve. O Senhor sempre direcionou o tema. Tanto é que quando ela falou desse ano do Pérolas, a gente, todo mundo vai... Como é que surgiu? Eu acho que as votações, ela foi mais usada na questão de vestido, né? Só vestido. Agora as coisas do Senhor. Porque o tema, graças a Deus, assim, é esse cuidado que a Adriana falou, né? Da gente sempre se diminuir, né? E essa é a nossa luta. É deixar o nosso eu pra lá. Não é fácil. E deixar o Senhor falar, né? Porque se a gente deixar o nosso eu, não tem. Né? Eu, graças a Deus, as meninas também, a gente sempre procura obedecer ao Senhor, né? Então, assim, se Deus colocou no coração de uma de nós, então a gente só tem que orar e todo tema que leva o nome do Senhor é muito bom, né? Então, assim, Deus, ele sempre, e graças a Deus, nunca teve essa discórdia, né? Sempre abraçamos e Deus agiu e foi sempre muito perfeito, para a glória de Deus. Amém. E esse ano, quando a gente... Mas acaba um chá e vocês já estão pensando no outro? Não. Não. É isso que a gente fica surpreendida, né? Porque a gente nunca surpreende Deus. Ele sempre nos surpreende, né? Então, quando vai chegando perto, né? E a gente já vai, olha, tá aproximando, né? Bora começar a se preparar. Até porque todas nós temos nossas atividades seculares, né? Então, assim, a gente também precisa informar a família, né? Que nós vamos começar a preparação do chá. Não vai ter dias que nós vamos ter reuniões muito prolongadas, vamos chegar um pouco tarde, né? Então, existe toda essa situação. Tem as campanhas de oração. E aí, esse ano eu fiquei, ano passado foi Águas que Curam. E esse ano eu fiquei, meu Deus. Aí eu gosto muito de assistir podcast, né? Eu vivo ouvindo, eu trabalho ouvindo podcast ou então hinos, né? E aí eu vi uma conferência chamada Somos Pérolas, né? E eu achei muito interessante, né? O formato que elas fizeram lá e tal. Eu falei, eu acho que esse tema vai ficar muito bom pra gente, né? Só que aí o delas era um versículo diferente do versículo do nosso. O nosso está lá em Mateus, né? O delas era um outro versículo. E aí eu peguei essa ideia do tema, né? E passei no grupo. Meninas, olha, eu acho que esse tema é muito interessante. Mandei algumas ideias do que eu tinha visto na conferência lá. E a gente começou a introduzir na nossa identidade visual, né? Do nosso chá. E uma coisa que me chama muita atenção também é que, assim, no Somos Pérolas, eu falei, mas esse versículo aqui, como é que vai ser, né? Mas não, vamos passar para a pregadora, é isso aqui, deixa Deus te usar, né? E ele veio de encontro, porque às vezes a pérola, ela, para ser extraída e se tornar uma pérola, ela passa por processos, né? E esse processo, depois, ela tá lá no fundinho, e ela passa pelo processo para poder se tornar uma pérola. Não é diferente de nós. Nós passamos por esse processo, né? Também até se tornar uma pérola nas mãos do Senhor. E o que eu fiquei muito impactada também com esse tema é que foi quando a gente foi fazer a campanha, né? Qual é o livro da Bíblia que nós vamos ler para esse tema, né? Aí as meninas, a gente podia ler Mateus
e fazer o jejum de Daniel, né? Aí eu fiquei comigo, né? Assim, pensando, eu falei, né, Mateus, e fazer o jejum de Daniel? Ah, pode até ser, mas a gente já tinha lido Mateus, né? Então, aí eu falei, não, eu vou... E já fez o jejum de Daniel, né? Eu falei, mas de novo, né? Eu também fiquei assim, eu fiquei meio que relutando, né, contra isso. Aí eu falei, não, eu vou pro culto. Quando eu chegar lá na igreja, eu vou pedir pro Senhor me dar uma palavra, ou então me dá um livro, entendeu? Aí eu cheguei lá no culto, eu falei, Senhor, dá pra gente um livro, né, que a gente ainda não tenha lido, pra gente fazer essa campanha de oração. Aí eu abri minha Bíblia. Quando eu abri minha Bíblia, abri Ezequiel. Gente, o livro de Ezequiel é tão forte, a gente nunca tinha lido, né? O livro de Ezequiel é tão forte e tão atual para os dias de hoje, que eu disse assim, os primeiros 10 capítulos, eu disse assim, meu Deus, que hora que o Senhor vai começar a abençoar esse povo? Porque era só Deus irado com o povo. E é muito atual para o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu fui, printei, mandei lá no culto mesmo e mandei no grupo. Meninas, olha, eu tô aqui na igreja, acabei de fazer um pedido pro Senhor, o Senhor me deu o livro de Ezequiel. Aí printei a página que dizia que Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Eu falei assim, então é bem aqui que nós vamos fazer essa campanha. Mulher, nós fizemos para dar os 30 dias 2 capítulos por dia, né? Grande. Pense num livro grande, mas assim, muito atual. Acho que mexeu muito com a gente, falou muito sobre a questão do Senhor estar irado com o povo, né? E aí a gente precisa também se posicionar dentro do contexto que está lá, a gente lendo aquele livro e trazendo para o mundo real hoje. E aí foi uma bênção a campanha. Então é isso, essa preparação que vocês dizem, é isso, vocês pegam um livro e vão fazendo essa leitura do livro, o jejum, e vão se preparando. A gente está fazendo da harpa, né? Às vezes a gente fez campanha que a gente fez quantos? 10 hinos por dia, 30 dias, dá 300 hinos por mês, entendeu? E vocês cantam. Canta antes de ler a palavra. Teve um que a gente fez o jejum de Daniel, que é priva de tudo, né? Daniel não comia carne, né? Então era mais verduras, legumes. Tirar o doce. A gente foi bem difícil, mas assim, eu acho que foi um dos chás que a gente teve mais testemunho. Foi Eu Sou Morada de Deus. A gente viu muito testemunho de restauração de casamentos. Muito, muito mesmo. Eu até separei aqui para os temas. Que a gente Tem até o 7. A gente vai passar aqui os temas que no início, né, foi o primeiro chá foi tempo de florescer, o segundo, frutificai, o terceiro, gratidão, o quarto, fortalecidas para vencer desafios, o quinto, eu sou morada de Deus, o sexto, eu sou o bom perfume, o sétimo, espelho, espelho meu, que mulher sou eu, o oitavo, águas que curam, e o nono, somos pérolas. E o sétimo foi com a pregadora Késia. Isso. Né? E o nono também. E engraçado, né? Engraçado, não é engraçado, mas assim, a forma de falar, né? Que o tema do sétimo vai ao encontro do que a Késia passou e do que ela está passando agora, né? Sim. Então, testemunho. O engraçado é que a gente foi até indagada, né, sobre a questão de trazer de novo a mesma pregadora. E aí eu até respondi para a pessoa, falei assim, olha, tem algo que Deus ainda precisa, porque Deus confirmou para todos que ela foi unânime quando a gente colocou no grupo. Falei, meninas, eu tenho sentido a gente trazer a Késia de novo. Aí a Ana, na mesma hora, eu também. Aí todas falaram, vamos trazer então. Aí eu já falei com elas e rapidamente ela atendeu, né? E aí a pessoa questionou, eu falei assim, mas Deus, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então tem algo que Deus ainda precisa finalizar, que a Késia deixou em aberto. Né? E a gente viu o que Deus fez, né? O alcance que foi. Muitos não sabiam do testemunho dela. Na primeira vez que ela veio, ela não contou sobre o testemunho dela, né? Dá um alô pra galera ali, ó, que tá no nosso Instagram, Mulheres que Oram. E se a Késia estiver vendo, né? Késia, um beijo. Eu vou até pedir que oram. Isso. É verdade. Já aproveita e segue aí o Ser Pleno, o programa Ser Pleno, para vocês estarem sempre aí, ó, com programas. Cada semana tem um tema diferente e essa semana o tema Mulheres que Oram. Eu vou pedir agora para o Wesley, solta as primeiras imagens que eu consegui ali no Instagram das meninas, que acho que é do terceiro chá. Vocês vão me corrigir.
Olha isso aí. Esse aí foi a primeira vez que a gente fez no espaço. O terceiro chá foi a primeira vez que nós fizemos no espaço português, que é esse aí. Esse aí. Foi para 200 mulheres. Eu acho que nem vendeu todos os ingressos, mas assim, o Deus, ele respondeu, que as meninas falaram, através da Liliane, que nos cedeu o espaço, né? Ela doou o espaço pro primeiro. As outras imagens. Esse aí é o segundo, que foi no Antigo Divino Sabor também. Esse aí é o Esse aí foi quarto, o quarto. né? O quarto chá. Aí, ó, tá aí, ó. Quarto chá, mulheres que oram. Pode ir colocando na sequência, Wesley, para as meninas irem falando um pouquinho sobre o chá. Olha já a quantidade de gente, né? Mudou totalmente. É. E é tão bonitinho Esse a foi o roupa. quinto, né? Esse aí foi o jejum de Daniel que a gente fez. Eu Sou Morada, né? Que foi com a Kézia Oliveira. Que é outra Kézia. Isso. Outra Kézia. Ela é amiga da outra Kézia. Ela que nos indicou a Kézia. Esse é o sexto, Eu Sou o Bom Perfume, né? Com a Naira. A Naira também é filha de Itaituba, né? Só que ela não é mora daqui. mais aqui. Ela não mora mais aqui, né? Então ela veio ministrar aqui. É lindo esse vestido, né? Eu ainda tenho o meu, tá? Eu tenho. E aí a Kézia Mara, no no sétimo, Espelho, Espelho Meu, que mulher sou eu? Nossa, esse tema, ele gerou alguns confrontos com mulheres, entendeu? Teve mulheres que dizem, estão querendo trazer o mundo para a igreja, entendeu? Compararam a Branca de Neve, entendeu? Eu falei, meu Deus, está embasado aqui no versículo da Bíblia, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes tentam, né, distorcer de uma certa forma, mas foi também maravilhoso, olha lá, um mar de mulheres que tem ali atrás, né? Esse aí, quando ela entrou cantando, a gente já começou a chorar, porque a gente não sabia nem o que Deus ia fazer. E quando ela entrou cantando, ela cantou o hino da harpa. Porque ele vive. Quando ela entrou, assim, foi já... Esse aí Aí já é do oitavo. Foi, oitavo chá. Águas que foi com curam. a Evelyn, né? A irmã Evelyn, que foi... Irmã É amiga da É irmã. amiga da Kézia. Ela nos... A gente vai pedindo, né? Essa foto de vocês ficou linda, gente. A irmã Evelyn é de Sarandi, perto de Marialva, lá no Paraná também. Que também, ó, lá ela. Que também Olha ela... o tanto de mulheres como Deus faz, abençoou né? grandemente ela também. Ela já gravou esse ano gravando, agora. Esse né? mês saiu o single dela, né? Autor da Salvação. Muito lindo o louvor dela. E é isso. E agora o nono chá. Nono chá. Nono E chá. só abrindo a questão do nome, que a gente não falou, né? A questão do nome Mulheres que Oram. Muitas colocam assim, vocês são mulheres que oram. Não, todas nós somos Todas nós mulheres somos. que oram. Quando a gente coloca ali o chá, mulheres que oram, não é 5 mulheres que oram, todas nós oramos por nossos filhos, né? Nossos maridos, nossas vidas, né? Verdade. Então, assim, nós somos mulheres que oram, né? E Nossa, casou a direitinho o outra ali. título A nossa com o Gente, projeto, eu né? amei aquela ostra. Né? O povo sentou pra Lindo, fazer né? foto. Olha, e do Maravilhosa. nono chá, só uma deixa rapidinho, a ostra que não é ferida, ela morre. Então ela não gera nada. E assim somos nós temos que gerar algo, né? Projetos, sonhos, né? E somos ostras que estamos gerando pérolas e mais pérolas cada dia. Então temos que estar aberto. A ostra ela abre para se alimentar, receber nutrientes, nisso ela é ferida. E como ela é ferida, ela vai gerando pérola. Então, somos a ostra que abrimos para nos alimentarmos, e como somos feridas, nós temos que, dessa ferida, gerar pérola, porque com o Senhor, com o alimento espiritual, o Senhor vai gerando bênçãos na nossa vida. Tanto é que o testemunho e a geração, né, através da dor, das lutas que a gente passa, né. Às vezes a gente não entende, né? O propósito de Deus. Às vezes a gente pergunta, meu Deus, mas por que eu, né? Por que pensa de novo isso, né? Mas a gente está justamente recebendo essa ferida. E você está recebendo para transbordar para outras mulheres, né? Você sabe muito bem disso, que você, através da sua dor, das suas feridas, você vai abençoando a vida das mulheres, dizendo, calma, eu passei, eu vou lhe ajudar, e é assim. E vai ajudando, é uma corrente, mulheres levantando outras mulheres. Né? Lindo. Olha aí, esse aí foi um momento em que um compilado que a Raiza fez, né? De todos, né, Raiza, que você disse. De todos os chás que vocês fizeram, a gente não teve tempo de pegar mais fotos, mas assim, o que deu para eu pegar assim, lá para mostrar, né, o que vocês vêm fazendo ao longo
desses 8 anos, como vocês disseram aí. E eu vou fazer uma pergunta que não está aqui no script. Já pensaram em estender isso para jovens, para adolescentes, Por que eu estou perguntando isso? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou psicóloga. Né? Então, assim, hoje eu trabalho com clínica também. Depois de muitos anos na área de recursos humanos, educação, hoje eu estou trabalhando com clínica também. Eu estava no CAPS, agora eu estou nas Sendas, mas eu passei no concurso, vou voltar provavelmente para o CAPS. E o que eu vejo é uma juventude muito adoecida, uma juventude muito perdida, sem saber onde está, né? A quem recorrer, né? Buscam várias outras coisas, mas não estão buscando aquele que de fato vai te ajudar. Já pensaram em fazer um chá para adolescentes, para jovens? Eu e meu esposo, aceitamos o desafio de ser. É Deus falando, né? Eu e meu esposo, a gente já aceitou o desafio de ser líder de jovens na igreja. Os jovens realmente, eles querem ser abraçados, eles querem ser cuidados, ensinados, né? A gente ficou na liderança por 2 anos e foi uma bênção. Hoje nós somos líderes de adolescente, né? Outro desafio, ser líder de adolescente. Para quem só liderou o círculo de oração e agora está nos adolescentes. Mas, assim, nós nunca passou na cabeça mas a gente tem falado muito da questão de casais, né? O projeto nosso, até para agregar os nossos esposos, eles falam que eles são os homens que oram, né? Eles são os homens que oram. E a gente estava até comentando sobre fazer um para casais, né? Porque também precisam ser alcançados, né? A gente sabe que a juventude, ela precisa, mas também a gente sabe que os casamentos, eles precisam ser alcançados, né? Se estruturar uma família, nós vamos ter crianças, adolescentes, jovens mais saudáveis. A questão toda é que a gente está passando por uma desestrutura familiar muito grande, onde o homem não sabe qual é o seu papel, a mulher não sabe qual é o seu papel, os papéis estão se misturando, e o pai está deixando de ser pai, a mãe está deixando de ser mãe, está virando coleguinha, amiguinho dos seus filhos, e filhos e jovens e adolescentes, eles precisam de referência. Eles precisam ter a referência do pai, precisam ter a referência da mãe, né? Precisa ter alguém que diga para eles, você não pode fazer isso, né? E eu vejo isso, talvez essa coisa, né, que vocês estão pensando, Raiza, de estender isso para casais, talvez seja uma forma de reestruturar algumas famílias que estão desestruturadas. Nós somos espelho, então aquilo que nós refletimos vai alcançar a vida de quem está dentro do nosso lar, da nossa casa, né? Então acho que é isso que falta, essa referência, esse modelo, e assim tá tão muito diferente, né, que as pessoas estão tentando mostrar que há condições, né, do novo normal, as famílias disfuncionais, funcionárias de uma forma completa. Não existe isso. Infelizmente, só que é aquela velha história, né? A gente tem que, e eu sou muito criticada por isso, principalmente por ser psicóloga, né? O pessoal, mas você é psicóloga, você não pode falar isso. Mas hoje as pessoas querem impor algumas condições daquilo que eles acreditam, mas a gente não pode ter os nossos quereres, a gente tem que, né? O que a gente fala da nossa vontade, da nossa crença, da nossa história, não vale. O que vale é o outro, né? Só o que outro. Mas o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Então, eu acho que nesse sentido de abrir para os jovens, fica tranquilo, né? Vamos conversar, jogar. Olha, quem sabe eu fui um instrumento aí, de repente, ó. A mulher acaba sendo um esteio da casa, assim, da fortaleza, assim. E para não inverter os valores. Você sabe que a mulher, quando ela cansa, aí tudo desanda. É filha, marido, é tudo. E a gente quis esse cuidado, assim, do zelo, do cuidado de se amar, né? Que nem um dos mandamentos é amar ao próximo como a tu mesmo. Porque a gente tem que se amar para poder amar alguém, né? Nesse tempo de feminicídio altíssimo, né? Esse tempo de outubro, violência doméstica, outubro rosa, que as mulheres esquecem um pouco dela, deixam lá no armáriozinho e cuidam de tudo
esquece um pouco dela. Então, mas realmente, a questão da família tendo base cristã, independente de religião, a base do Senhor ali, aquela família estruturada, né? Que cada um tem o seu papel, é um desafio nesse século XXI, cada dia mais para se trabalhar, porque não é fácil, né? Não é fácil, mas estamos aqui para, acho que cada sementezinha sendo plantada, né? Fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, vai enchendo. Tem um detalhe importante também, no período do chá, a gente alerta sobre a questão de não levar criança, porque aquele momento é para a mãe, né? É para a esposa. Então, assim, a gente alerta muito nisso para a pessoa realmente ela aproveitar aquele momento, como a Adriana falou. Ela. É isso, para ela. E aí teve até alguns questionamentos na hora, a pessoa disse assim para mim, mas eu queria levar minha filha, porque eu não tenho com quem deixar. Eu disse assim, meu amor, vê alguém, porque assim, eu tenho certeza que alguém pode ficar com ela por 3 horas e você vai aproveitar aquele momento. Ah, mas eu não consigo. Tem mães que elas não conseguem se desvencilhar do filho, se deixar um pouquinho fora dos olhares, né, do olhar dela. E eu falei assim, deixa, confia que o Senhor vai guardar a tua filha e você vai receber tua bênção lá. Quando terminou o chá, ela me abraçou e disse muito obrigada, porque eu precisava desse momento. Então, assim, ela conseguiu 2 vitórias, né? Que foi deixar a filha dela com a mãe, porque ela não deixava com ninguém, e ela foi receber a bênção. Ela disse, eu tirei esse tempo para mim com Deus. Então, assim, aquele momento realmente é para a pessoa tirar para ela, né? Por isso que a gente fala, a gente tem um carinho muito especial, porque nem todas fazem isso. Nem todas se olham e dizem assim, olha, hoje eu vou tirar para mim um tempo, para mim me cuidar, para mim me arrumar, para mim estar na presença do rei da melhor forma, né? Então, ela tira aquele momento. E um detalhe muito importante, só uma vez no ano. Só uma vez no ano a gente começa a divulgar, né? É só uma vez no ano a gente começa a divulgar com mais de 30 dias antes do evento acontecer. Então, tem como você que tem uma criança de colo, de 1 ano, de bebê, entendeu ainda, ou crianças a partir de 1 ano, 2 anos, de se programar e deixar com alguém, porque de verdade a gente já teve experiências e as mães não conseguem se concentrar. O filho tira atenção, às vezes quer comer, começa a chorar, às vezes o ambiente esquenta porque é muita gente, né? Para a criança fica cansativo, fica O som, às vezes, está um pouco alto, né, para aquilo que a criança é acostumada. Então, assim, 10ª edição tá vindo aí, entendeu? Nós vamos novamente deixar bem... Agora, dessa vez, vamos colocar no convite. No convite não foi, mas dessa vez a gente vai ter que colocar. Não vai poder entrar crianças. Teve um convite, teve um desses convites. No Instagram. Um convitinho do Instagram. Isso. Né? A gente colocou lá no Stories, eu acho. E a gente fez um vídeo também falando, né? Mas, assim, acho que vai ter que colocar no convite físico, entendeu? E para elas se programarem de verdade. Começa às 3 horas da tarde, até às 18h30 já finalizou. É no máximo 3 horas e meia de evento, entendeu? Depois... Tinha que ser o dia inteiro, né? A ideia da Poli é 2 dias, né? Tem fé grande. A Poli tá com uma ideia aí, vamos na fé, só na fé mesmo. Eu vou chamar um intervalo comercial rapidinho novamente. Deixa eu tomar mais uma aguinha, complementar água, porque já acabou de algum. A gente vai rapidinho e volta. 1 minutinho. A Prefeitura de Itaituba investe e valoriza a educação especial e a educação inclusiva, criando ambientes diversificados e enriquecedores, proporcionando educação de qualidade para todos. São 21 polos educacionais especializados na rede municipal de ensino, contemplando mais de 1.230 estudantes na cidade e no interior. A CEMED dispõe de equipes preparadas, com mais de 450 profissionais, mediadores, cuidadores e professores, que vão além do acesso à sala de aula, garantindo a valorização das diferenças, com oportunidades reais de aprendizagem, desde o ensino infantil ao 9º ano. A educação especial e a educação inclusiva integram fortalecimento educacional em todo o município. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua.
A Prefeitura de Itaituba faz investimentos com recursos próprios ou em convênios para o aumento e melhorias da frota de veículos do Serviço Público Municipal. A aquisição de mais 3 caminhonetes e um caminhão baú 0 km para o apoio logístico da Secretaria de Educação. 2 caminhões coletores de lixo para manter a cidade mais limpa e saudável. 2 veículos picape 4x4 equipados com novas tecnologias para a Secretaria de Meio Ambiente. Veículos novos, frota renovada. Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Itaituba ganha mais investimentos na saúde pública. Itaituba agora conta com o atendimento da Odontomóvel. A unidade odontológica é um consultório completo para cuidar da saúde bucal da população. Um serviço que vai percorrer as comunidades rurais e vários bairros da cidade. A Prefeitura de Itaituba e o programa Brasil Sorridente, com atendimento dentários mais próximos ao cidadão. Levando mais agilidade e qualidade no tratamento odontológico para a população. Uma parceria do Governo Federal com a Prefeitura Municipal de Itaituba. Odontomóvel. Saúde mais perto de você. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. Em outubro, alunos do 5º e 9º ano de Itaituba participarão das provas do SAEB 2025. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do MEC. Através dele, é possível saber como está a aprendizagem e melhorar a educação. O material didático do SAEB já foi adquirido pela Prefeitura e a CEMED preparou os nossos professores e técnicos para a aplicação dos conteúdos em sala de aula. Pais ou responsáveis devem incentivar os estudos em casa e juntos vamos para mais essa superação, garantir Itaituba no topo da educação. Os resultados das provas ajudam a calcular o IDEB. Quanto melhor seu desempenho, mais você e sua escola podem crescer. O SAEB é a chance de mostrar tudo o que você aprendeu. Prefeitura de Itaituba. A educação é o caminho. A Prefeitura trabalha por toda a cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Drenagens subterrâneas, terraplanagens, construção de calçadas, meio-fios, asfaltamento de ruas, promovendo a mobilidade urbana. Investimentos com recursos próprios do município ou em convênios com o Estado, abrindo caminhos, melhorando a urbanização para o desenvolvimento da nossa cidade pepita. Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Aposentado, pensionista do INSS e BPC Loas, já tem empréstimo? Faça uma simulação na Anjos Promotora. Trabalhamos com a idade de até 76 anos. Fazemos empréstimo com garantia de veículo e antecipação do FGTS. Pensou em empréstimo? Pensou em Anjos Promotora. Há mais de 16 anos no mercado. Telefone WhatsApp 93991888282. Aí eu não acredito que esse celular travou de vez, ó. Nem quero mais ligar. Vou lá na Multitec ver se tem algum jeito pra ele com preço bom, ó. Olá, moça, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber se tem jeito nesse celular aqui, que ele tá todo quebrado. Tem sim, amiga. Eu pude identificar aqui que o problema dele é no display, tá? E a Multitec tem display a partir de R$120. Ah, perfeito, então. A Multitec é carro-chefe em assistência. Além de displays, baterias, placa de carga, vendemos em atacado e varejo. Consertamos seu aparelho com rapidez para você não ficar desconectado. Você que ama dirigir e o seu carro precisa de reparos, o lugar certo para você é no Lojão do Automóvel. A melhor troca de óleo da cidade, alinhamento, balanceamento, troca de pneus e mecânica em geral. Tudo o que você precisa está aqui. Venha conferir. Lojão do Automóvel. Entre a segunda... A nova Feira Beira Rio está ficando pronta. Uma estrutura moderna, na orla da cidade, para ofertar muito mais dignidade e conforto aos nossos feirantes, produtores rurais e consumidores. Nesse novo espaço público foram construídos 107 estabelecimentos de variadas atividades comerciais.
hortifruti, restaurantes, lanchonetes, cereais, produtos e serviços. A nova Feira Beira Rio é mais uma obra com a marca do trabalho, que logo será entregue para a nossa população. Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia, de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. A Prefeitura de Itaituba melhora a mobilidade urbana com investimentos nas vias públicas em toda a cidade. Tem asfalto novo nos bairros Novo Paraíso e Nova Itaituba, bairro Liberdade, bairro Vitória Régia, bairro Botinha e várias frentes de trabalhos em parceria com o governo do estado, que vem mudando o visual urbano e ofertando melhor trafegabilidade nas vias públicas. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. Atenção, população de Itaituba. Nossa região está no período de estiagem e o risco de incêndios é muito alto. A Prefeitura de Itaituba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa: é proibido utilizar fogo dentro da cidade para limpar terrenos, queimar lixo doméstico ou qualquer outro tipo de material. O lixo deve ser armazenado para a coleta municipal regular. Na zona rural, queimadas são permitidas somente com autorização dos órgãos ambientais. Solicite previamente a autorização de queima controlada. Fique atento. O descumprimento das normas ambientais pode gerar multa de R$5.000 até R$50 milhões. A Prefeitura faz o monitoramento por satélite para identificar e combater queimadas ilegais. Ajude a cuidar da nossa cidade e do meio ambiente. Não coloque a sua vida e de terceiros em risco. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O Crédito Cidadão continua ofertando excelentes linhas de créditos para micro e pequenos empreendedores de Itaituba. Por isso, é importante estar em dias com o banco para melhor aproveitar as opções de créditos. Atenção, credores de 2022, 2023 e 2024. O Crédito Cidadão está renegociando as dívidas com oportunidades incríveis de até 50% de desconto dos juros. Consulte nossa equipe de atendimento, anexo ao Centro Administrativo Municipal, das 8 às 17 horas e fique em dia com o Crédito Cidadão. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. De volta aqui ao Ser Pleno, de novo, recebendo aqui as meninas do chá das mulheres que oram. E agora eu vou fazer uma pergunta para a Vinhote aqui. Estou tentando trazer uma pergunta para cada, de acordo com o que a gente vai experienciando aqui na fala de cada uma delas. O projeto cresceu demais. Acho que nem vocês esperavam isso, como vocês disseram lá no início, né? Que não esperava que crescesse tanto quanto... E a gente estava aqui nos bastidores, de 1.000 e poucos seguidores, já estão com quase 1.900, já estão com 35 mil seguidores, 36 mil seguidores, né? Quer dizer, cresceu não só o evento, mas cresceu também o engajamento de vocês, né? A experiência do que vocês estão passando.
Durante esse tempo, né? Estou falando com a Vinhote, mas qualquer uma de vocês pode responder também, de repente, né? Vocês presenciaram. Qual foi aquele momento que você percebeu que o chá gerou algo diferente, uma participante, uma pessoa que compareceu ao chá? Teve algum momento em que alguém chegou para vocês e disse, olha, depois do chá, desse momento, eu me tornei uma outra pessoa, eu comecei a me perceber, eu comecei a fazer diferente. Já aconteceu isso? Sim, na verdade, o chá Mulheres que Oram, assim, trouxeram bastante, foi bem impactante na vida de várias mulheres, então a gente tem muito testemunho gerados naquele chá, para honra e glória do Senhor, assim, a gente fica até feliz. Como nas nossas vidas, como nos nossos, a questão do testemunho, todos os testemunhos foram gerados no chá, né, a gente tem. E isso é muito lindo. Que eu posso falar, que foi uma coisa bem pessoal, foi da minha sobrinha, que a partir do chá ali, ela teve a vida dela transformada e ela foi uma das testemunhas também, né? E sempre abençoa na questão de brindes e tudo mais. E como de outras mulheres, assim, a gente teve casamentos restaurados, vidas, sonhos, né, restaurados. Mulheres que chegaram do jeito e hoje estão. Agora, eu particularmente, no primeiro chá, impactei com uma mulher que eu vendi, né? Eu não vou relatar o nome aqui, porque é muito íntimo dela. Ela achou que o chá era de um jeito, ela foi numa proporção, mas eu vi o agir dela, e até hoje eu sigo ela e vejo a mudança. Então, quando o Senhor muda, o Espírito Santo realmente muda, transforma, a gente vê que não é aquele momento só, é gerado realmente uma transformação de dentro para fora, linda, impactante, né? Que acontece na vida daquelas mulheres. E eu vi ela hoje casada, parece que ela estava sem restauração do marido, né? E hoje eu vejo a veste dela, o jeito dela, a família. Ela trabalha também na religião lá, que acho que era do sétimo dia, e ela trabalha também na igreja, entendeu? Então, é muito lindo ver hoje o Senhor. E nesse dia eu foi num banco que eu fui vender, né? Para essa pessoa, e eu acredito muito que o Senhor direcionou. Porque é uma situação linda do agir do Senhor. Quando a gente fala que tudo o Senhor realmente age no chá, é porque realmente tudo é o Senhor que faz o agir dele ali no chá. Tem as pessoas que a gente às vezes convida, né, vende o convite, às vezes muda. Porque às vezes é aquela outra pessoa que tem que ser abençoada, que tem que estar lá. E nesse dia eu fui no banco, fui fazer, né, um serviço no banco e vi a pessoa e vendi para ela. Eu nem conhecia ela. Eu disse, você não quer participar do chá? Ela disse, eu quero. Vou comprar para mim e para minha amiga. Pronto. E eu vi a diferença, assim. Ela não chegou aí na frente nem nada, mas eu vi a transformação, assim, dela, né, na vida. E de muitas e muitas mulheres ali, assim, testemunhos lindos, lindos, reais. Também um dos testemunhos é uma pessoa que trabalhou comigo, né, a Nasa, que trabalha hoje com a Ana, ela na cozinha lá, né, uma das nossas colaboradoras ajudantes, assim, que as meninas da cozinha, nossa, são parceiras mesmo, porque tu sabe que a questão não é pagar, você tá ali, tem todo um propósito do Senhor, abençoando as vidas, né, então alimento espiritual, físico, tudo a gente tem que ter cuidado. E aquelas mulheres lá, eu tenho certeza que elas intercedem, oram, e quando eu digo que todas ficam felizes quando dá tudo certo, né, todos os nossos colaboradores, e a Nasa foi do primeiro chá, ela aceitou Jesus, ela ouviu a palavra lá na cozinha. Então, assim, a obra do Senhor é essa, ela não é só física, ou ali que a gente está direcionando. A gente tem essa visão física até aqui, né, mas o Senhor, olha, né, é grande, é muito maior, nossos planos são esses, o dele é imenso. É que nem esse ano que a gente foi impactada, como você falou, no número de seguidores. A fala da Ana, a tenda do chá foi, né, enlargada, aumentou, o Senhor aumentou, a semente foi plantada. Então, aquele chá ali que aconteceu no chá e nos outros, todas as mulheres que estão seguindo lá foram, verificaram, estão vendo, entendeu? Estão com a gente, mandando mensagem, perguntando, tem algumas que vêm no nosso privado e perguntam como é que foi o chá, pede direcionamento ou pede oração. Então, assim, olha o agir do Senhor. A gente estava num projetozinho e olha a proporção que está, esse tamanho que está enorme. E eu quero frisar que aconteceu nesse chá, no 9º chá, no evento lá que estava acontecendo
uma das meninas que já participa desde a primeira edição, a Elisonete, pediu para testemunhar lá na hora. Não sei se você conseguiu ver. Viu? Ela, na hora da oração, que foi lá na frente, ela disse que estava em oração pelo sogro dela, né? E naquela hora eu fui ver as fotos, né? Eu fui ver as fotos para ver qual de nós tinha tocado nela. E fui eu que fui lá. Ela disse, eu mandei a foto para ela, falei, então foi tu que me tocou, né? Eu falei, eu não sabia, por isso que eu fui ver as fotos e acabei identificando. E ela é pastora da Igreja Quadrangular. E a Elisonete está conosco desde o primeiro chá. A Elisonete vem de 20, 30, 40 convites, entendeu? Esse ano, que foi meio assim, eu não sei o que aconteceu com ela, Deus quis alcançar outras mulheres, ela não conseguiu a meta que ela mesma estipula para ela, né? Mas assim, é o agir do Senhor, né? Então assim, se você está lá realmente disposta a ouvir a voz do Senhor, Ele vai falar contigo, né? Tiveram depoimentos lá, né? Impossível, assim, a gente não se emocionar e ver o agir do Senhor quando a gente em oração, em propósito mesmo. É que nem eu falei, não é nós 5 mulheres, é outras mulheres, porque, por exemplo, a Elisonete, a da Quadrangular, já tem da Presbiteriana, já tem várias mulheres que tocam, que estão na adoração ali com os Senhores. Sim. Sou católica. É uma união, né? E viu ali mulheres sedentas e foi lá e abraçou. Estava chorando ali, mas viu a sensibilidade, o discernimento de deixa eu também abraçar aqui, ela também precisa. E é isso que é bonito, é essa união de adoração com o Senhor. Os testemunhos, né, que são colocados, foram dados lá, toca o coração, né? Mas o testemunho, talvez, não sei, não seria um testemunho, mas é o que a Kézia colocou. Eu até vou pedir o Wesley para colocar aí o momento em que a Kézia faz lá a fala dela, né? E que acho que impactou todo mundo. O momento da ministração dela, né? Da palavra. Que ela impactou todo mundo. Ela se despiu. Sim. Totalmente, porque tu sabe que a beleza da mulher, a gente vem pra cá, vai ajeitar o cabelo, a maquiagem. Exatamente. Então ali ela se entregou realmente. Eu sou essa aqui, a Kézia é filha do Senhor, né? E impactou todas as mulheres ali, poxa, a gente tem, às vezes tem competição uma com as outras de estarem melhor, tá bem vestida, tá com uma roupa melhor, ou não vai para um lugar por causa disso, daquilo, a outra vai estar mais com um vestido melhor. E não teve uma mulher que não chorou naquele momento. Todas. Ele gosta muito, ele vai deixar, vai tentar deixar no banco. Ele leva até o fim para falar na cozinha, as coisas, contribuindo. E ele falou, os rapazes chegavam lá e diziam assim, todas as mulheres, cadê Lessa? As mulheres estão tudo chorando, bora atrás de Lessa. Então, assim, olha como ela é linda demais. Põe o vídeo da Kézia pra gente, por favor. Esse momento, né? Foi um momento assim. Qual a desculpa? Não perca a sua bênção. E detalhe, né? Ela recebeu o convite para se arrumar, né, meninas? Maquiar, arrumar o cabelo. E ela não não. Então, assim, não tem, é como a Adriana falou no começo, não tem um script que fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, entendeu? Não tem. A gente não sabe, não sabe. Foi, Adriana, tem como você providenciar uma mesa com 2 cadeiras e deixar lá no salão e ninguém sentar? Aí eu falei, tem. Ela disse, olha, foi algo que Deus falou comigo. Eu falei, tem. Eu falei com a Zena, né, com a decoradora, e ela providenciou. E depois, aquela mesa que ficou bem na frente, que é a mesa de honra, né, que ela foi lá, buscou as mulheres e trouxe até lá. E o interessante é que ela relutou antes de tirar, né? A gente fala muito isso. O tema, ele fala primeiro, vai de confronto com cada um de nós. Porque o tema falou primeiro com a gente, para depois falar com as outras. E foi com ela, não foi diferente. Ela disse que nunca tinha feito isso, né? E ela falava, Senhor, eu tenho mesmo. O Senhor falando com ela na madrugada, ela acordou na madrugada. E ela disse que foi mesmo de encontro, assim. Ela disse, eu tenho que fazer isso mesmo. E ela não tinha rapado a cabeça.
Aí ela disse, não, eu vou ligar pra Adriana. Se a Adriana não puder me levar, é porque não é pra mim fazer. A Adriana, tô chegando aqui na frente. Aí vou na barbearia. Ela fazendo prova com Deus, né? Se eu for na barbearia e não tiver vaga, é porque não é pra mim fazer. Aí chegou na barbearia, porque ela tem a parte de trás da cabeça, né? O cabelo. Aí a Adriana disse que chegou lá, tava cheia. Não, mas eu te levo em outro lugar. Quando chegou no outro lugar, o cara de imediato atendeu ela. Então era Deus trabalhando. E o mais engraçado é que na primeira barbearia que eu levei ela, aí eu já ia embora, né, no carro com a minha filha. Aí eu falei, não, Nanda, para aí, que eu tô vendo que o cara tá fazendo sinal de que não, né? Aí eu baixei o vidro, Kézia, aí deu certo. Ela disse, não tem horário. Eu falei, entra aqui no carro que eu vou te levar ali. Aí eu fiquei subindo, né? Eu falei, onde que eu vou levar essa mulher, meu Deus? Aí eu só lembrei do Milton. Eu falei, o Milton. Eu vou levar lá. Quando cheguei lá, eu não apresentei assim, essa aqui é a Kézia Mara, ministrante do nono. Não, eu só falei, Milton, trouxe aqui a Kézia, ela quer falar com você. Deixei ela falar com ele, entendeu? Aí ela foi e explicou, tirou logo, né, a peruca pra ele, mostrou pra ele e falou que queria zerar. Aí ele olhou, normal, ele atendeu super profissional, não fez caras e bocas nem nada, ele foi super profissional mesmo, né? Pelo contrário, ela até relata, né, Isso. que ela recebeu massagem. Uma massagem. E quando ela Cuidado sentou do na Senhor, cadeira, né? Quando ela sentou na cadeira dele, que ele disse assim, eu vou passar primeiro esse óleo, eu fiquei só observando, né? Ela disse que eu fiquei com o olhão, né? Mas eu já sabia que ela ia fazer aquilo. Quando ela disse assim, vamos na barbearia, eu falei, ela vai fazer algo que o Senhor tá pedindo pra ela, né? Aí eu falei assim, aí ele pegou e passou o óleo, depois levou ela pra cadeira pra lavar. Aí eu não sabia, que eu não fui lá ver ele lavando, né? Ela disse que ele fez uma massagem. Quando ele fez a massagem na cabeça dela, ela disse que Deus falou literalmente com ela ali. Essa massagem que eu tô fazendo na sua cabeça é a massagem que eu vou fazer na cabeça de cada mulher que vai estar lá naquele chá. Então, naquele momento ali, ela disse, meu Deus. Então, aquilo também impactou ela. Entendeu? Ela disse, Adriana, quem é a pessoa que na sua sã consciência vai lavar uma cabeça careca e massagear se não for Deus que fizer isso? Entendeu? Então, aquilo tocou muito ela, né? E ele, depois encontrei ele lá na carne de sol. Aí eu disse, e aí, tu viu o vídeo? Ele disse, vi. Tu nem me falou quem era. Eu falei, não, porque eu gosto assim, entendeu? Se eu soubesse quem era ela, eu tinha abençoado ela. Eu falei, não, mas você abençoou através da massagem que você fez na cabeça dela. Ele, amém. Que a Kézia, a gente ficou a noite todinha no aeroporto, né? Ela estava vindo, ela em Manaus, eu e ela ficamos no mesmo voo, a gente passou a noite no aeroporto, e eu vi a Kézia passeando ali, né, no aeroporto, mas eu não me atentei, porque, como eu disse, né, eu estava vindo do enterro do meu pai, então eu estava com outra, não estava ali, eu estava com outros pensamentos. E eu vi ela ali circulando, e sorridente para todo mundo e tudo. E a gente passou a noite, quem entrou no avião, entrou junto com ela. Vai para Itaituba. Aí, na hora que eu cheguei em Itaituba, que a Eloane mandou um convite para mim, eu peguei e abri e falei, olha quem estava no voo, né? Poderia ter aproveitado, poderia ter comprado, né? Mas, enfim, foi um momento único de verdade, assim, tanto para mim quanto para a maioria. A Leia, que está aqui nos bastidores, que foi o primeiro dela também, né? O primeiro chá. E a gente saiu de lá realmente muito impactada. Está quase chegando no finalzinho. Eu quero deixar aqui, não vou fazer uma pergunta para uma, eu vou deixar para vocês, para que vocês possam falar o que vem no coração de vocês, o que vem na mente de vocês, para deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, que ainda não foi tocado, que ainda que de repente está passando por um momento de dificuldade na família, dificuldade com filhos, com marido, com pais, né, sofrendo com perdas, né, o que vocês hoje gostariam de falar para essas mulheres? O que um chá, não só um chá das mulheres que oram, mas o que um chá, que é um momento de comunhão, de encontro, de troca, pode fazer na vida de uma mulher, de uma família, de qualquer pessoa que seja, que busca realmente esse encontro, essa intimidade com Deus que vocês falaram nisso. Na verdade, não deixo esse recado assim para todas nós mulheres, nunca desistirmos da nossa fé e acreditarmos sempre no Senhor. Mesmo em dias difíceis, quando tudo parece assim que não vai dar certo, que não está legal, nunca
se esqueça que o que Deus pode fazer através da sua vida, assim, é o que Ele fez na nossa, né? Nós somos espelho vivo, somos mulheres. Não pense que é fácil, que nós estamos aqui, não passamos por luta, por desertos, mas isso que nos fortalece, nos edifica, né? Procure sempre se alimentar de coisas boas, tanto espirituais, físicas, que o Senhor está sempre conosco, né? Eu tenho uma frase assim que o mundo fala, né? A esperança é a última que morre. E eu falo o seguinte, que a esperança nunca morre, porque a nossa esperança está em Jesus, e Jesus venceu a morte. Então, se a esperança está com Jesus, e Jesus venceu a morte, então ela não morre, porque a nossa esperança está em Deus, né? E quando mulheres se unem em oração, eu falo o seguinte, que quando ela levanta em oração, o céu se move, né? E milagres acontecem na nossa vida. Basta a gente crer, confiar e se posicionar como mulheres de Deus. Mulheres que oram realmente. Momentos difíceis todos passamos, né? Como a Adriana falou, o deserto ele não é para sempre. A gente passa, todas passamos. E principalmente que às vezes a pessoa diz assim, agora eu aceitei Jesus, eu estou indo para a igreja. Quando eu não estava na igreja não tinha tanta dificuldade, né? Mas a gente está aqui para passar por tribulações mesmo e sair mais forte. Porque Jesus, ele é aquele que alivia nosso fardo, né? Como a Bíblia diz. Quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele nos ajuda a passar por desafios. Até mesmo para a gente poder testemunhar, como eu te falei. Eu passei o ano de 2024, foi um ano de muita turbulência na minha vida. Eu saí de um luto da minha avó, e aí já entrei em uma enfermidade, e tudo foi se acumulando na minha vida. E às vezes a gente não vê realmente saída, a gente pensa assim, e às vezes você não tem saída nem para conversar com amigas, com elas mesmo não sabiam do processo que eu estava passando. Só quem soube mesmo foi meu marido. Então, assim, tem deserto que a gente tem que passar realmente eu e Jesus, né? Senhor, e cada hino tem hinos que marcam muito a minha vida, porque era todos os dias eu escutava e chorava, eu disse, Senhor, eu sei que eu vou passar, eu sei que eu vou sair dessa. E é assim, a gente sabe que tem que passar. É necessário, porque para você ajudar alguém, olha, eu passei, mas eu saí. Para você passar por isso, você precisa superar através de Jesus mesmo, como a Adriana falou, é oração, é ler a palavra. Se você não consegue orar, eu não sei orar, pois leia a Bíblia, né? Lá é o livro da vida, literalmente, para a nossa vida é ele que vai direcionar, tem tudo na Bíblia. Eu tento muito colocar isso para minhas filhas. Eu disse, olha, daqui uns tempos eu e teu pai não vamos estar, mas o que a gente pode deixar para vocês é a palavra de Deus, né? Porque é a única coisa que tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece, né? Então, assim, você que está passando por um desafio, confie em Jesus, né? Está passando por um luto, confie em Jesus, que a gente todos passamos por luto, por desafios, por enfermidades, mas o Senhor é aquele que nos sustenta todo o tempo. O recado que, como a Raiza falou, né? Se todas nós fôssemos falar dos nossos testemunhos, das nossas vidas, do que a gente passa, do que a gente já viveu até aqui, né? Somos mães, esposas, empresárias, né? E a luta é muito grande, muito grande, muitos desafios, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, se a gente for aqui contar testemunhos, seria o dia inteiro, né? Mas, assim, o que nos move e o que nos mantém de pé é a nossa fé, né? É a nossa fé em Deus, é o nosso temor ao Senhor, é a nossa confiança de saber quem pode resolver, porque a fé é isso, né? Aquilo que a gente não pode, e aí a gente vai com aquele que pode, que é o nosso Deus, né? Que todas as coisas Ele faz por nós. E é isso, né? Eu sei que tem muita mãe, muita esposa passando por muita luta, porque a gente recebe esses recados, né? A gente recebe essas mensagens. Ontem mesmo eu recebi de madrugada uma mensagem, ora por mim, o negócio aqui em casa não está bom, olha só, né? Então, assim, elas precisam de oração. E aí o que a gente fala? Confia no Senhor, ora ao Senhor, que o Senhor vai restaurar, né? E é isso que a gente tem feito e é isso que a gente faz. Não tem nenhum segredo. O segredo é confiar no Senhor, é orar para Deus, né? É estar na presença do Senhor, acreditar no Senhor e confiar. A Bíblia diz que nós devemos confiar, entregar tudo a Ele,
né? E a gente vê, e assim, a gente tem testemunhos de bênção, de milagre, né? Então, assim, a gente vai lá e diz assim, opa, o mesmo Deus que fez aquilo, que era tão pequeno, ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele faz o pequeno, ele faz o grande, ele é um Deus que ele de detalhes, ele faz tudo na nossa vida, né? É confiar no Senhor, é colocar toda a sua fé e confiança no Senhor, porque tem coisas que não estão nas nossas mãos, é orar e entregar aquele que pode fazer. A minha mensagem para você, mulher que está aí do outro lado, a sua oportunidade no ano que vem, 2026, na 10ª edição, você não pode ficar de fora. E a minha mensagem é, a oração é a chave da vitória, né? Mesmo você eu não sei qual é a estação que você está passando, o momento que você está vivendo, a dificuldade que você está enfrentando, mas o céu está nos contemplando. E nós precisamos ter certeza disso, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E quando a minha força se acaba, quando somos seres limitados, né? Então o Senhor começa a agir, né? Porque Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus de mínimos detalhes, né? E eu gosto muito de falar isso. E Ele não nos deixa só. Ele nos contempla, né? Em todas as nossas áreas, Ele nos contempla em todas as nossas dificuldades. E Ele é o nosso general de guerra, né? Ele é o nosso advogado e juiz fiel. Então, quando você não tiver forças, quando você não tiver alguém para orar com você, faz igual a Raiza falou aqui, pega a palavra, abre a Bíblia e diz, Senhor, fala comigo na tua palavra, porque a tua palavra é luz para os meus caminhos, né? Então, só gratidão, né? Agradecer a Rosane, né? A Deus, em primeiro lugar, a Rosane, né, por nos estar dando essa oportunidade aqui de falarmos um pouco sobre o projeto Mulheres que Oram e dizer que quando mulheres se unem num propósito, né, nós somos mais fortes, nós conseguimos ajudar outras mulheres e Deus se alegra também. Então, nós não estamos aqui numa competição, né, nós estamos aqui numa unidade e essa unidade tem um propósito, alcançar almas para o reino do Senhor. Mas nós temos compromissos, todas as meninas têm aula, eu tenho palestra, ela tem evento, né? Cada um tem uma coisa para fazer. Mas eu só tenho também que agradecer, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui nesse lugar hoje com vocês, de termos aqui, né? De falar de uma coisa tão linda, né? E eu sou prova disso, eu passei por várias tribulações, um dia eu ainda quero contar isso também. 2023, para mim, se Deus chegasse para mim e dissesse assim, minha filha, você quer anular um ano? Seria 2023. Foi um ano muito difícil para mim, né, muito complicado em todos os sentidos, mas eu confiei que Deus tinha algo por mim, eu não acreditava que aquilo estava vindo só por vir, que Ele queria testar mesmo a minha fé, se eu acreditava, e eu acreditei, e hoje eu estou aqui em Itaituba, né, saí de Brasília, deixei tudo lá, fiz embora, meus 2 filhos estão lá, e estou me encontrando aqui em Itaituba, estou me encontrando em todos os sentidos, né, eu comigo mesmo, eu com meu marido, eu com meus amigos, com a minha fé também. E eu só quero agradecer a vocês mesmo por ter trazido essa palavra também para mim, que me fez assim, a melhor meu dia, né, a minha semana. E eu quero muito, muito tê-las aqui em outros momentos, em outras ocasiões, para a gente falar. E eu quero muito estar no 10º. Se Deus quiser, estarei em Itaituba, mas se não tiver, eu venho de onde for, porque eu quero muito estar aqui, porque foi de verdade uma experiência única para mim. E agradecer, pedir a Deus que abençoe muito a vida de vocês. A Poliana, que não pôde estar, né, mas eu sei que ela está com o coração aqui também. Agradecer muito a vocês, dizer que vocês são mulheres inspiradoras, de verdade. São instrumentos de Deus na vida de muita gente que vocês nem imaginam que fazem, tá? Deixar um beijo para a Kézia, que deve estar assistindo a gente, né? Está lá chorando. Uma mensagem para mim, eu estou no trânsito, mas estou aqui aos cantos. Ela é
eu queria muito, né, ter trazido ela aqui, mas infelizmente a TV teve um problema e a gente não conseguiu fazer como a gente está fazendo hoje. Mas eu espero, quem sabe, fazer um link com ela para a gente conversar. Uma live com ela, né? A gente sentar nós 6 de novo, né? Que é agora com a Poliana e mais ela. E a gente bater um grande papo, né? Um estúdio novo que está chegando aí. Mas é mais isso, é deixar um beijo para todo mundo que acompanha a gente no TikTok, no Instagram das meninas, no Instagram da Rede TV, no YouTube da Rede TV também. E amanhã, esse programa, como eu disse, está sendo gravado hoje, dia 17, agora à noite, vai passar amanhã na TV Itaituba, canal 4.1 HD. Então, sintonize aí, assistam, porque você só tem a ganhar. Vai ser, eu tenho certeza, uma chuva de bênçãos na casa de vocês e na vida de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada, meninas. Vão com Deus. Obrigada, gente. Semana que vem, aqui comigo, Rosa Barreto, falando sobre a campanha do Outubro Rosa. Eu espero muito vocês aqui comigo, trazendo essas perguntas, questionamentos, e na próxima semana. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana, um bom fim de semana, uma semana abençoada. Até mais.